Eu preciso pregar para você, porque a igreja não está entendendo o que está acontecendo. O fim dos tempos está se aproximando, e ao invés de você se apegar com Deus, você está se apegando em outras coisas. E essas outras coisas podem te deixar. Essas outras coisas podem tirar de você aquilo que o Senhor Jesus veio para nos dar, que é a salvação, que é o dom da vida, é estarmos diante de Deus Todo-Poderoso. Agora veja bem como a situação está perplexa, porque nós estamos aqui vendo, discutindo, olhando decreto, olha o decreto de governador, olha o decreto de prefeito. Nós estamos vivendo um tempo que estamos obrigados a não sair de casa. Estamos obrigados pelo governador do estado de São Paulo a frequentar os lugares que ele determinou. Nós estamos obrigados a frequentar, o nosso direito de ir e vir foi impedido. Você tem até hora para chegar em casa, você tem hora para sair. Nós estamos vendo que as regras estão sendo impostas e cada vez mais apertadas. Vocês viram aí agora, próximo a nós, Ribeirão Preto, lockdown. Essa semana, ninguém entrava na cidade, ninguém saía na rua, todos fechados dentro da tua própria casa. Agora olha que engraçado. Olha como a vida, ela nos prega algumas peças. Sabe o que eu acho mais interessante? É que Deus nos entregou um manual de sobrevivência. Deus nos entregou um manual de fé, um manual onde existem regras, onde existem leis, onde existem palavras, direcionamento para as nossas vidas, para serem seguidas. E a maioria de nós ignoramos o que Deus já decretou. Será que não está acontecendo assim também com o decreto do governador? Será que é do povo desobedecer? Será que a palavra desobediência é algo que foi constituída e implantada no coração do ser humano, desde quando Eva tocou naquele fruto proibido? Será que você não entendeu que o pecado veio devido à desobediência? É a tua desobediência que traz as consequências ruins para a tua vida. E quando eu e você não entende isso, quando nós passamos por um momento de dificuldade, um caos no sistema de saúde. Eu li uma matéria que no Rio Grande do Sul teve uma cidade onde acabou o oxigênio no hospital, 6 pessoas morreram asfixiadas. Pessoa que precisa de oxigênio e não encontra, ela morre como se ela estivesse morrendo afogada, falta ar, a pessoa não consegue respirar, e ainda assim tem gente que vai para a festa, e ainda assim tem gente que insiste em ignorar tudo o que está acontecendo. A gente está respeitando, tem pessoa que fala assim: pastor, não vou botar o pé na igreja. Temos famílias aqui que não estão vindo na igreja, mas estão sendo fiéis, estão assistindo a palavra, estão presentes em cada culto, a vida tem sido transformada. Mas uma coisa é você estar impedido de vir adorar a Deus, outra coisa é você estar liberado para ir para onde você quiser. Ô igreja, o que eu e você precisa entender, que por conta do sistema, do caos, das dificuldades que estamos vivendo, é porque nós insistimos em desobedecer as normas, as regras, as leis, os decretos, os mandamentos que a palavra de Deus diz para mim e para você. Sabe, igreja, por que será tão difícil ficar em casa? Por que é tão difícil para você ficar na tua casa? Será que a tua família não é suficiente para você? Será que quem mora com você não te dá um momento de paz, não tem um momento alegre, feliz?
Ontem foi um dia muito bom na minha casa. Ontem foi um dia muito alegre. Nós estávamos com vontade de comer uma carninha, comprei uma carninha, eu, Adriano, João Pedro e o Henrique. Depois nós pegamos os 2 colchões de casal e colocamos tudo na sala. Dormiu todo mundo na sala assistindo filme. Porque nós nos completamos. Se é para ficar em casa, vamos ficar em casa. Se não é para sair, não vamos sair. E isso é independente. Sabe por quê, igreja? É tão bom ficar em casa. Você tem que sentir prazer dentro da tua casa. Você tem que se alegrar dentro da tua casa. Sabe por quê? Um dia, todos nós estaremos na nossa casa eterna. Eu declaro em nome de Jesus sobre a tua vida, que um dia você estará na tua casa eterna, um dia você estará à direita do Deus vivo, um dia você estará no céu, um dia você estará na glória, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nesses dias difíceis, em que temos que ficar em casa, tempos em que temos que ficar recluso, eu quero dizer a você, esse tempo que a igreja está fechada, essa semana que você tem 8 horas, você tem que estar na tua casa, você só tem que sair em termos de urgência ou emergência. Essa semana não será uma semana de descanso, não será uma semana onde você, como se estivesse tirando férias, não será uma semana de relaxar. Eu quero dizer e declarar sobre a tua vida, é tempo de buscar a face de Deus, é tempo de se arrepender dos seus maus caminhos, é tempo de se entregar totalmente a sua vida para Jesus, igreja. Não é tempo de ficar parado, não é tempo de ficar perdendo tempo, é tempo de você se apegar em Deus. Sabe, igreja, você precisa ter a sua vida pessoal transformada, você precisa melhorar, você tem que crescer. Não, quando eu digo crescer, não é simplesmente crescer na vida. Quando a gente usa esse termo, eu estou dizendo assim, você tem que se procurar tornar melhor a cada dia. Amanhã você tem que ser melhor que hoje. Ai, pastor, como assim? Melhor pessoa, melhor cristão, melhor servo. Mas para onde você está indo? Qual o direcionamento que você está pegando? É tempo de você deixar Deus te usar, é tempo de você ser um instrumento vivo nas mãos de Deus, para dar início ao maior avivamento desta cidade, em nome de Jesus. Irmãos, era tempo da igreja de Cristo estar descendo a lenha, era tempo da igreja de Cristo estar pregando o amor, estar pregando o arrependimento. E aonde está a igreja de Cristo? Perdida, desviada, relaxada, descansada, tirando férias. Sabe, irmãos, quando que esse avivamento vai vir sobre a nossa vida? Sabe quando isso irá acontecer? Quando a gente quebrar a barreira do pecado que insiste em nos separar de Deus. Enquanto isso prevalecer, enquanto isso determinar o seu caminho, você não vai conseguir se apegar num Todo-Poderoso. Sabe por quê? O avivamento pessoal, hoje nós vamos declarar o avivamento, o fogo vivo do Senhor sobre a tua vida. Hoje eu quero pregar essa palavra para você, eu quero te chacoalhar, eu quero que você aí nesse sofá, onde quer que você esteja sentado, receba essa palavra e mexe com a tua emoção, mexa com o teu coração, porque você vai levantar do lugar onde você está sentado hoje diferente, você vai levantar mudado, você vai ver que Deus tem caminhos, tem direcionamento para você, e você precisa assimilar tudo isso. Igreja, o avivamento pessoal começa quando a pessoa consegue entender e encarar com honestidade o seu pecado, para que realmente possa surgir uma mudança de vida. É hora de encarar o pecado, é hora de mudar,
É hora de você enfrentar aquilo que o inimigo tem colocado na tua frente. Não é momento de se contaminar com as iguarias do rei. Sabe, igreja? Para que o poder de Deus se manifeste na nossa vida, é necessário ter um coração puro e limpo de todo pecado. Aproveite esse tempo, aproveite essa semana, para que você possa examinar o seu próprio coração e rever o caminho que você está traçando para a tua vida. Pega essa semana, que vai estar tudo fechado mesmo, ao invés de você ficar no celular, ao invés de você ficar assistindo televisão, começa a refletir, começa a buscar a presença de Deus, traz para a tua casa noites de avivamento. Domingo que vem eu vou falar sobre o avivamento familiar. Hoje, após o almoço em casa, a Adriana pegou o João Pedro, ficaram cantando, tocando violão, a tarde toda adorando a Deus. Sabe, igreja, a glória de Deus tem que invadir o teu lar. A glória de Deus tem que invadir a tua vida. Eu não sei qual o propósito de Deus ter me tirado daquele hospital, mas eu tenho orado, eu tenho pedido ao Espírito Santo de Deus para que me mostre, e que se é para levantar um verdadeiro avivamento nessa cidade, eis-me aqui, Senhor, para glorificar o teu santo nome. Igreja, olha o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios capítulo 4, versículo 13. Diz a Bíblia: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Preste bem atenção aqui no que eu quero te dizer. Nós nunca iremos atingir a maturidade espiritual apenas estudando, apenas aprendendo. É preciso colocar em prática. É preciso colocar aquilo que você está aprendendo. Não adianta você só ficar estudando, aprendendo. Como ser um bom cristão, como ser um verdadeiro adorador. Não adianta mais você decorar a Bíblia. Você precisa começar a colocar em prática aquilo que está escrito na palavra de Deus. É esse avivamento que o Senhor quer gerar na tua vida. Sabe por quê? Sabe o que o avivamento pessoal pode gerar na tua vida? Primeiro, maturidade para discernir o erro. No versículo 14 de Efésios capítulo 4, diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que te induzem ao erro. A pessoa, para falar o que eu vou dizer aqui hoje, ela tem que ter a consciência para onde ela está conduzindo a igreja. Será que o que eu prego, será o que eu tenho ensinado nessa igreja, o que eu tenho ministrado sobre esse altar, tem te levado ao erro? Tem te levado para o mundo? Será que as palavras que o Senhor está ministrando aqui sobre este lugar sagrado tem conduzido você para longe da presença de Deus? Será que o que nós ministramos, será que nós pregamos, tem te afastado da casa de Deus? Sabe, igreja? Sabe por que as pessoas são enganadas por falsos profetas? Porque elas gostam de ouvir aquilo que agrada o coração delas. Porque elas gostam de ir aonde se sente bem. Deixa eu dizer algo para você. Eu acredito que o nosso Senhor Jesus Cristo não se sentiu bem naquele deserto. Ele sentiu fome, ele sentiu cansaço. Mas era preciso passar pelo deserto, porque pelo deserto forma grandes vencedores. Agora, se
se você passa por um momento difícil, você quer ver só uma coisa? Virou moda isso aqui. As pessoas estão sendo enganadas simplesmente porque não conhecem a palavra de Deus. Infelizmente existem cristãos que estão nas igrejas há muitos anos, que você manda abrir a Bíblia, ele ainda vai para o índice, porque não aprendeu, porque não buscou, não sabe nem quantos livros tem na Bíblia. 66, para te deixar mais tranquilo. Sabe de uma coisa? Hoje, agora a moda é assim: você patrocina as coisas, sobe um tanto de seguidor para o Instagram, no YouTube, e aí você vira, faz um fundo, faz um cenário para envolver as pessoas e fala assim: quer vencer na vida? Arraste para cima. Aí você vai lá embaixo, 12 parcelas de não sei quanto. E as pessoas clicam, e as pessoas entram, e as pessoas estão cada vez mais buscando atalhos para conquistar as coisas. Mas deixa eu dizer algo para você: para buscar diante da presença de Deus não existe atalho. Se tiver que passar pelo deserto, Deus permite. Se tiver que ir para um leito de hospital, Deus permite. Nós não podemos viver, fazer a obra de Deus daquilo que a gente acha, daquilo que a gente pensa. O manual foi gerado, a palavra foi escrita e ela tem que ser cumprida e obedecida para a honra e glória do nome dEle. Chega, igreja, chega! Ou você acorda, ou você aprende a discernir com maturidade, ou se não, deixa ser levado por qualquer vento de doutrina. Porque no dia de hoje, o que mais acontece é isso: as pessoas do fica em casa, as pessoas do que acha, por exemplo, a igreja somos nós, não precisamos ir a uma igreja. Para com isso. Isso é baboseira, isso é crente que conhece a palavra e não pratica, porque para praticar o evangelho é preciso ir, é preciso orar, é preciso cuidar de pessoas, ensinar o caminho e ganhar almas para Jesus. Pelo menos na minha opinião, pelo menos na minha visão, e respeito quem pensa diferente. Mas você quer vencer na vida? Você quer crescer? Você quer superar? Você quer se tornar um campeão? Leia, releia, aprenda e coloque em prática a palavra de Deus na tua vida, que você vai ver aonde você vai chegar. É a palavra de Deus que vai dar o segmento para onde você vai seguir. Eu já disse aqui isso algumas vezes. Você quer saber como você vai estar daqui 2 anos? Olhe em volta com as pessoas que você está andando. Olha à tua volta o lugar onde você está sentado. Porque você daqui 2 anos será reflexo das pessoas que estão sentando à mesa com você. Segundo, o avivamento pessoal gera em você um crescimento em amor para servir. No versículo 15 e 16 de Efésios, capítulo 4, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Olha aqui que frase, para os desigrejados, vamos falar aqui. Olha aqui a palavra de Deus, no Novo Testamento, que é o que eles amam, porque o Antigo eles rasgaram. Olha a palavra de Deus no Novo Testamento. Dele todo o corpo, ajustado e unido. Como que você vai ser igreja de Cristo lá na sua casa sozinho? Como que eu vou ser igreja de Cristo lá na sala da minha casa apenas com a minha família? Eu posso ser um cristão, eu posso colocar minha família diante de Deus, mas o corpo unido, onde une todas as juntas, é na igreja, é na casa de Deus, é no tabernáculo do Senhor. Cresça e edifique a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O que seria edificar a igreja em amor? Na sua opinião, o que realmente tem a ver essa palavra? Será que na sua visão,
nós estamos errando como igreja? Será que no teu modo de enxergar as coisas, nós como igreja de Cristo, estamos fazendo aquilo que o Senhor nos pediu? Essa semana aconteceu algo engraçado e que veio de direcionamento a tudo isso que nós estamos falando. Essa semana uma pessoa chegou em mim e disse assim: eu e minha namorada queríamos te ligar. Por que não ligou? Não, porque nós estamos com uma dúvida, nós até estamos querendo ir lá na sua igreja, mas nós ficamos, sabe, pode falar, o que está acontecendo? A minha namorada falou assim: será que essa igreja vai aceitar a gente? Quando ele me perguntou isso, eu falei assim: mas qual será que é a visão que eles têm da nossa igreja? Por que que as pessoas pensam que vão para a igreja e não serão aceitas? Por que que as pessoas se sentem fora da igreja? Quando ele me disse essa frase, será que eles vão, eles não vão aceitar a gente, nós somos muito diferentes deles. Sabe de uma coisa, igreja? Na minha opinião, na minha visão, naquilo que eu estou buscando de direcionamento no Espírito Santo, no meu entendimento, a igreja foi ensinada a julgar as pessoas sobre o que é certo e sobre o que é errado. Nós aprendemos assim, nós como cristãos aprendemos assim, a julgar as pessoas, a julgar as atitudes. Nós não fomos ensinados a amar ao próximo como a nós mesmos. O primeiro ensinamento que aprendemos foi o julgamento, ao invés do amor. E aí eu fico pensando assim: eu não posso esperar uma pessoa mudar, uma pessoa começar a fazer aquilo que eu faço, uma pessoa começar a caminhar diante daquilo que eu caminho, para começar a amá-la. Eu tenho que amar pelo fato de quem ela seja, de como ela é. É esse o amor que Jesus instituiu em nossos corações. Mas a igreja não tem transmitido isso. A igreja de Cristo não tem passado isso. A igreja de Cristo lança no mundo todas as atrocidades, mas esquece que as maiores atrocidades estão dentro da própria igreja. Pessoas que conhecem a palavra de Deus, pessoas que conhecem o estatuto, pessoas que conhecem o mandamento e ainda assim insistem em desobedecer. Lá fora não, lá fora eles não tiveram contato com a palavra. Lá fora eles não tiveram entendimento do que é servir, do que é amar ao próximo. E essa é a visão que eu e você transmite para as pessoas lá fora. Porque nós não vamos aceitá-las porque bebe ou porque fuma. Não, igreja, eu não posso esperar que ela mude para amá-la, eu tenho que amá-la como ela é. Sabe o que acontece? A transformação da vida dessa pessoa depende do que ela encontra em mim. Sabe por que as pessoas não transformam a vida olhando para você, olhando para mim? Porque elas não têm encontrado verdade. Porque nós, como os cristãos, temos envergonhado a Cristo. Terceiro, o avivamento pessoal gera em você uma mudança de comportamento para seguir a Cristo. Capítulo 4 de Efésios, versículo 17 ao 21, diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo Jesus. Como que uma pessoa vai mudar de vida se ela não é ensinada? Perceba a diferença.
As pessoas lá fora tinham que olhar para nós e pensar assim: eu quero ser como eles, eu quero ter o que eles têm, eu quero sentir essa alegria, eu quero ter essa paz. Mas infelizmente está sendo ao contrário. Nós olhamos para as pessoas lá fora e pensamos assim: acho que eu vou curtir, acho que eu vou conhecer, acho que eu vou aproveitar. Cuidado, igreja, é tempo de avivamento, é tempo onde as portas são estreitas. A palavra declara isso, a Adriana não cansa de falar sobre isso, a porta é estreita. Eles estão, eu não sei como que é a frase que ela usa, ou onde ela ouviu ou aprendeu, mas estão querendo alargar uma porta que é estreita. Não vai ser fácil entrar no céu. Se você está achando que é brincadeira, você já parou para pensar, e me desculpa o apelo, você já parou para pensar quantas dessas milhares de pessoas uma hora dessa estão gemendo, estão com gemidos, e está rangendo o dente, porque não morreu em Cristo? Mas Deus é amor. Eu sei que Deus é amor, a palavra está sendo pregada. E o que você está fazendo com ela? Tem transformado a sua vida? Tem mudado a tua história? Tem gente que está na igreja desde os 2 anos de idade, 1 ano de idade, e continua a mesma pessoa, não evolui, não cresce, não sobe de nível. Quando eu digo de nível, é de entendimento, é de mentalidade. Sabe, igreja, ensinar em amor é melhor do que ensinar em disciplina. Mas infelizmente hoje está sendo mais comum ensinar disciplina do que o amor. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriarão. Preste bem atenção nesses tempos difíceis. Ao invés da igreja estar avançando, pregando o amor, pregando a salvação, pregando que Jesus está voltando, a igreja está escorregando, a igreja está saindo, o povo está dispersando, os papéis estão invertidos. Era tempo de você estar avivando, era tempo de você estar pregando, orando, curando, declarando em nome de Jesus. Mas pelo contrário, você está se afastando, você está se desviando, você está sentando em lugares que não era para você estar. Sabe, igreja, seguir a Cristo não é fácil. É preciso negar a si mesmo e tomar a sua cruz. E às vezes ajudar, assim como aquele Simão Cirineu, que até Jesus foi ajudado a carregar a sua própria cruz. Pastor, mas eu já neguei a mim mesmo, já tomei a minha cruz. E por que não está ajudando as outras pessoas a carregar as cruzes delas? Por que você não está sendo coluna de oração? Por que você não está sendo voz profética sobre a vida da nação, igreja? Quarto, o avivamento pessoal gera em você um testemunho de nova vida evidente. Um testemunho de nova vida evidente. As pessoas precisam olhar para você e ver que você mudou, ver que você melhorou. Olha o que diz a palavra no versículo 22 ao 24. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. A palavra de Deus aqui em Efésios está dizendo para mim e para você: o seu testemunho tem que ser a mostra. O seu testemunho, a sua transformação pessoal tem que causar espanto nas pessoas. Não para que você mostre que você é bom ou ruim, mas que você mostre que o que vive em você é maior sobre todas as coisas.
é necessário ter uma mudança verdadeira, para que esse testemunho seja evidente. Você não consegue ser um cristão do momento. Você não consegue ser um cristão uma hora bem, outra hora mal. Para que esse testemunho seja verdadeiro na tua vida, às vezes é preciso passar em cima de você mesmo. Às vezes é preciso você olhar as suas atitudes e ver que elas não condizem com a palavra de Deus. A maneira que eu encontro em mim de buscar o eixo, de buscar o centro da vontade de Deus, é olhando as minhas atitudes e refletindo sobre elas. Será que com essa atitude eu engrandeci o nome do Senhor? Ou será que com essa atitude a pessoa pode olhar para mim e falar, aí ó, crente é assim mesmo, aí ó, fala que é crente, mas as atitudes dele. Sabe, igreja, o testemunho da sua vida só será evidente quando ele for sincero e verdadeiro com você mesmo. Para de mentir para você mesmo. Não é porque você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador que a salvação está garantida. É necessário você se vestir de um novo homem, e para que isso aconteça, é você a primeira pessoa que tem que acreditar nisso. Quinto, o avivamento pessoal gera em você um comportamento e temperamento diferente da sociedade. No versículo 25 ao 29 diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Aqui pode estar o maior segredo desta noite. Aqui pode estar a chave do seu avivamento. Não adianta você mudar o comportamento se você não mudar o seu temperamento. Não adianta você parar de beber se você continua falando palavras agressivas. Não adianta você deixar de pecar se você continua falando do pecado dos outros. Sabe, igreja, não é só seu comportamento que tem que mudar, o seu temperamento também. Sexto, o avivamento pessoal gera em você santidade para honrar a Deus. No versículo 30 de Efésios capítulo 4 está dizendo assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Como será que o Espírito Santo se sente se no dia da redenção, da sua redenção, ele estiver completamente triste, envergonhado? Sabe, eu acredito que você sabe. Você sabe o que entristece a Deus? Você sabe o que entristece o Espírito Santo? Lógico que sei, pastor, o senhor não está falando na escola bíblica que nós estamos aprendendo. Então por que continua fazendo? Por que continua entristecendo a Deus? Por que continua fazendo o que você está fazendo? Você sabe que a tua atitude tem desonrado a Deus. Nós estamos falando sobre honra às terças-feiras. Todo estudo às 8 horas, terça-feira agora vai ser sobre a comunhão. Estudos importantes. O que você está fazendo 8 horas da noite? Ah, pastor, estou trabalhando. Pode ser 1, 2 ou 3. O resto não, o resto está fazendo qualquer outra coisa. Sabe, igreja? Respeito cabe a todos.
honra apenas para quem merece. Será que Deus é digno de ser honrado por você? Será que Deus é digno de receber a tua honra? Ah, pastor, lógico que é. Mas então por que você não honra? Por que você continua patinando? Por que o avivamento não está acontecendo na tua vida? Por que as pessoas da tua casa não estão vendo o brilho do Espírito Santo em você? Igreja, o melhor caminho para honrar a Deus é buscar a sua santidade. Sétimo e último, o avivamento pessoal gera em você emoções saudáveis com você e com o próximo. No versículo 31 e 32, diz assim: livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. É fácil? Eu sei que não é fácil. Não é fácil você se livrar da ira. Não é fácil você se livrar da amargura, da mentira, da maldade. Não é fácil você perdoar. Não é fácil, igreja, mas é preciso para que o avivamento ocorra na tua vida. Sabe, existem sentimentos, pensamentos que só te faz mal. Existem emoções que têm travado o seu potencial. Existem emoções que têm paralisado a tua força. Tenha pensamento positivo, pense grande. Primeiro em relação a você e depois em relação a outras pessoas. Ah, pastor, mas o senhor está dizendo que eu tenho que confiar nas pessoas? Não, eu estou dizendo que você tem que confiar em Deus, porque Ele é o teu socorro bem presente. Sabe, igreja, quando você confia em Deus, quando você sabe quem te criou, quando você sabe em quem você se esconde, é muito difícil uma situação lá fora dessa te parar. É muito difícil uma situação dessa você deixar de confessar a tua fé. Você deixar os seus princípios que você sempre honrou aqui para chegar lá fora. Como será que você se sente sabendo que você é uma pessoa de Deus, marcada da promessa, frequentando lugares que têm envergonhado o nome de Jesus? Você quer ter uma vida emocional saudável? Não coloque suas expectativas nas pessoas. Coloque todas elas em Deus, porque Ele não falha. Eu encerro essa mensagem em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Sabe, irmãos, é preciso se esforçar. A Bíblia está dizendo: esforça-te. Sabe, quando você não espera nada de ninguém, você acaba sendo surpreendido. Maturidade, crescimento, mudança, testemunho, comportamento, santidade, cura. Estes são os segredos indispensáveis para a sua mudança e para o seu avivamento. O Senhor quer avivar a tua vida hoje. Assim como dissemos em Efésios capítulo 4, versículo 15: antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Acredite, você pode viver assim.
Acredite, você pode ter uma vida de avivamento. Você só precisa tomar uma decisão hoje. Que decisão seria essa? Querer viver o avivamento, querer ter a sua vida transformada, querer receber do Espírito Santo de Deus todo o poder para pregar, para ministrar, para batizar, para ganhar almas para Jesus. O povo está sedento, o povo está precisando de Deus. E aonde você está que você não está pregando? Aonde você está que você não está compartilhando o que está dentro de você? Para que o avivamento pessoal aconteça, é necessário uma consequência. Primeiro, você honra a Deus. Segundo, você tem uma vida abençoada, que é consequência da primeira. E terceiro, você abençoa a obra de Deus, que é consequência da segunda e da primeira.